E amados, boa noite a todos os queridos. Estamos começando mais uma transmissão, é a nossa quarta transmissão do dia, um dia abençoado, porque logo cedo tivemos a Escola Bíblica Dominical, também tivemos o culto infantil, tanto de manhã como agora há pouco. Acabou de terminar, né, a mensagem, a história contada pela Érica para as crianças, os fantoches sempre ali também acompanhando. Então, nós agradecemos ao Senhor Deus pelas bênçãos do Senhor. Boa noite, Igor. Boa noite para você. Você foi o primeiro a aqui cumprimentar e nos saudar. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os amados irmãos. Eu espero que o culto hoje à noite possa ser uma bênção em cada coração. Sempre animamos você a ir na sua página e compartilhar a nossa transmissão. E aí os seus amigos também podem experimentar as delícias do culto, não é verdade? Os louvores, cânticos e também, principalmente, a palavra de Deus. Hoje nós vamos encerrar algo tão especial que foi essa semana, onde nós vimos todas as noites nos devocionais, nós vimos os milagres de Deus no Velho Testamento. Sabe sobre o que eu vou falar hoje à noite? Provavelmente estarei encerrando sobre o maior de todos os milagres registrados no Velho Testamento. Pode imaginar? Eu sei que é difícil classificar os milagres, pois nós chegamos a ver tantos, né? Mas hoje à noite vai ser especial. Honestamente, eu nem sei se eu vou conseguir pregar, porque vai ser difícil relatar tudo aquilo que é necessário. Mas como nós sempre somos reféns do tempo, Deus com certeza vai me ajudar a administrar o tempo que temos e vamos falar sobre o maior milagre, com certeza, que existe no Velho Testamento. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Você pode ter certeza absoluta. Sem esse milagre, nós não estaríamos aqui agora. Muito bem, vou deixar para pregar daqui a pouquinho. Hoje queremos fazer um culto especial com muitos louvores, cânticos. Alguns irmãos chegaram a pedir, né, um cântico especial, e nós queremos fazer tudo para a honra e a glória do nosso Deus. Que o Senhor Deus seja honrado, glorificado, exaltado hoje à noite aqui. Certo? Estamos ouvindo aí no fundo musical, tocado pela Dona Érica, Gabi, aqui no nosso estúdio. Louvamos-te, ó Deus, né? Agora deu um pouquinho de saudade de estar na igreja, cultuando, adorando ao Senhor Deus, de maneira presencial. Mas Deus está no controle de todas as coisas e vamos continuar com os olhos nele e servindo a Ele, né, conforme nós podemos, dentro das recomendações governamentais envolvendo o isolamento. Muito bem, então nós vamos orar e depois vamos cantar o primeiro cântico nesta noite. Pai, abençoe este culto, que possa ser uma bênção em cada coração, a Tua palavra, e cada um na sua casa também possa louvar a Deus e adorar ao Senhor conosco, ó Pai, e que também a palavra de Deus possa vir, falar conosco e nos trazer conforto, instrução, alegria, também, ó Pai, a correção, se necessário. Por favor, Senhor, faça a Tua vontade, cumpra o Teu plano, o propósito através da Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esta noite, então, a Gabizinha está conosco aqui e o Sr. João, que fugiu da operação, né? A oração dele é forte, eu acho que ele orou: Senhor, eu não quero operar, que tudo correu para que não desse certo essa operação. Brincadeiras à parte, não foi da vontade do Senhor, mas é bom ter o Sr. João aqui e ele estará participando conosco. Boa noite, Sr. João. Boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Os queridos ali estão dando boa noite, né? E boa noite da Dona Érica também nos bastidores. Boa noite, Gabi. Boa noite. Vamos adorar ao Senhor Deus. Primeiro cântico, então, esse. Louvor. É o hino do cantor cristão. Você está com o seu cantor cristão aí na sua mão? Não se esqueça, todo domingo à noite é importante que você esteja com a sua Bíblia na mão e o seu cantor cristão também.
para cantar conosco. Nós não queremos que você assista a gente cantando aqui, tá? Não tem nenhum cantor aqui profissional, certo? Começando por mim aqui, né? Os outros até que cantam um pouquinho, mas queremos que você participe. O culto é participação, tá bom? Nós estamos prestando culto ao Senhor, nós aqui e você aí. Então cante. Louvor 1, 3, 5 do cantor cristão. Amém. Aleluia. Te rendemos este louvor. Vamos cantar mais um cântico então? Você está aí animado, louvando com a gente? Louve conosco, tá bom? Deixa a sua voz chegar aqui na nossa casa. Queremos ouvir o seu cântico. Está certo? Cante com a gente. Louvemos ao Senhor.
Louvemos ao Senhor. Belo cântico. Então, nós temos uma série de especiais hoje, né? Por conta de ser um culto especial de louvor que queremos oferecer ao nosso Deus. Então, nós vamos ao primeiro cântico especial e quem vai se apresentar vai ser um trio, tá? Então, vai ser... Quem será o trio que eu vou chamar para cantar? Né? Quem adivinhar, quem acertar qual é o trio, eu te dou um prêmio. Tudo bem? Mas... louve a Deus enquanto eles cantam, se apresentam. Muito bom ter aqui as pessoas da igreja dando boa noite, os irmãos em Cristo aqui, né, nos saudando. Pode colocar amém, viu? Se você estivesse na igreja, você estaria falando amém, pode digitar aleluia, glória a Deus, pode ficar à vontade. Vamos fazer deste momento realmente um momento de alegria, de adoração, tá bom? Vamos ouvir este cântico. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, desde que estendeu sua mão para mim. Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Muito obrigado, belo hino, belo cântico. Olha, esta semana então, nós tivemos a série de devocionais intitulada Os Milagres de Deus no Velho Testamento, tá bom? E diferente até das outras semanas, inclusive na quarta-feira, que era culto de oração, também ali eu falei sobre um dos milagres de Deus do Velho Testamento. Então, ao todo, tivemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ao todo, nós tivemos, então, 6 milagres sendo ensinados, tá? E desde a segunda-feira, eu orientei você, né, animei você a fazer o quê? Anotar estes milagres. Quais seriam estes milagres?
E nós tivemos, pelo menos, ali, pelo que foi registrado, se eu não me engano, nós tivemos 3 pessoas que, assim, estiveram conosco todas as noites e compartilharam aqui esses milagres. Você anotou e agora você está concorrendo a um livro de devocionais. Tá bom? Então, as 3 pessoas foram as seguintes: a irmã Rosa, tá? A irmã Dalva e a irmã Lúcia, certo? Parabéns. Essas irmãs têm sido, assim, extremamente fiéis. Todos os dias estão, às 8 horas da noite, estão conectadas aqui com os seus aparelhos, né? E estão assistindo os nossos devocionais. E eu sei que muitos irmãos assistem, a maioria deles também, né? Alguns não conseguem todas as noites por conta dos compromissos, mas essas irmãs conseguem. A verdade é que mesmo que você não consegue ver a live ao vivo, então você pode assistir depois, porque fica na página da igreja e também na minha página. Então, se você quiser ser abençoado, você pode, tá? E hoje de manhã nós falamos que estaríamos sorteando um livro, tá bom? Então, aqui eu tenho o nome das 3 pessoas, tá? E eu vou colocar um número atrás, só eu vou saber, nem a Gabi vai olhar, nem o Sr. João aqui, vou pedir para eles virarem o rosto, só eu vou saber o número. E vou pedir ali a primeira pessoa, qualquer pessoa, a primeira pessoa que escrever um número, é esse número que ganhou aqui, tá bom? Então vamos ter o fundo musical assim de expectativa, né? De expectativa. Então você vai escrever 1, 2 ou 3, tá? É claro, nós temos 3 pessoas, nós vamos escrever você vai escrever aí 1, 2 ou 3. Somente a primeira pessoa que escrever ali, nós já vamos estar entregando o prêmio. Só eu sei a numeração aqui. Vamos escutar o piano de expectativa. Gente, essa música aí não é de expectativa, essa música é de terror. A dona Érica, nós não combinamos nada e ela insiste ainda em tocar essa música de terror. Tá bom, Janaína foi a primeira. Coincidentemente, o Igor também escreveu 3. Então, está valendo o número 3. Ó, já está escrito aqui os números. Número 1 era a Rosa. Número 2 era a Lúcia. E número 3 era a Dalva. Então, a Dalva ganhou mais um, viu, Dalva? Já são 2, não são iguais, não. Eu vou comprar livros diferentes de devocional. Tá certo? Então, parabéns, parabéns. E você ganhou mais um livro. É apenas para motivar você, que está aí assistindo a live, a anotar mesmo os ensinamentos. Como eu disse hoje cedo, quem anota, aprende, mas aprende muito mais, tá bom? E assim, parabéns a todos que participaram, tá certo? Vamos lá. Vamos continuar louvando ao Senhor Deus com mais um cântico congregacional. Aliás, tem mais um especial, filha? Tem, né? Então, quem pode se apresentar agora? Vou deixar vocês escolherem. Então, quem vai cantar é a Gabriela com a mãe dela, a dona Érica. A
me levantou quando eu caí, e por um milagre estou aqui. Foi o meu Salvador. Ele levou a minha cruz e ressurgiu em glória e luz. Foi o meu Salvador. Me levantou quando eu caí, e por um milagre estou aqui. Foi o meu Salvador. Cristo, meu Senhor, grande é o teu poder. Cristo, Santo és, grande é o teu poder. Cristo, meu Senhor, grande é o teu poder. Cristo, Santo és, grande é o teu poder. Amém. Vamos tentar fazer contato com a irmã Doroti. Ela sempre participa com a sua leitura, nos abençoando grandemente. Não é verdade? Ela é membro fundadora do Ministério da Segunda Igreja Batista. E então, por conta disso, sempre, desde que estamos lá, desde que a igreja foi fundada, no domingo à noite, ela vai até o púlpito da igreja e lê uma porção da palavra de Deus para nós. E isso sempre é muito edificante, é realmente uma grande bênção. Por falar em igreja, enquanto nós estamos aqui estabelecendo contato, eu quero assim agradecer muito a Deus, louvar ao Senhor pela fidelidade dos irmãos. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, tão delicado nessa pandemia. Não estamos podendo congregar. Já ouviu o alô dela por aqui. Já não estamos podendo congregar, mas os irmãos, a maioria dos irmãos estão sendo fiéis nas suas contribuições, devolvendo com fidelidade os seus dízimos e também trazendo, ou enviando a sua oferta missionária, pois nós também temos o compromisso com os missionários que nós apoiamos no seu sustento, não é verdade? Glória a Deus, irmãos. Esses dias eu ouvi um elogio assim interessante, porque quando eu falei sobre os irmãos, os amados que estavam com fidelidade contribuindo e fazendo a sua parte nessa área, teve um irmão aqui que na nossa live colocou assim: glória a Deus pelos dizimistas dessa igreja. Puxa vida, eu nunca ouvi um testemunho assim, né? A pessoa chegar e falar glória a Deus pelos dizimistas dessa igreja. Honestamente, eu nunca vi, nem presencial, nem de maneira virtual. E glória a Deus mesmo. Eu creio assim que nós temos que agradecer, em primeiro lugar, porque Deus ainda tem preservado o emprego de muitas pessoas e tem sido, então, maravilhoso ver o cuidado de Deus assim. E, em segundo lugar para esses que estão empregados, o cuidado ainda com o impedimento, por conta do isolamento, estão fazendo a parte que realmente lhe é devida, não é mesmo? Glória a Deus. Vamos continuar assim, irmãos, fazendo acima de tudo com a disciplina da alegria, certo? Contribuir ao Senhor tem que ser com alegria. Participar financeiramente da obra tem que ser com alegria. A Bíblia diz: Deus ama o que dá com alegria. Irmã Doroti, boa noite. Boa noite, pastor. Tá tudo bem aí? Está tudo bem aqui, graças a Deus. E a senhora? Tá me ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo muito bem. Estou sim. É porque o meu telefone aqui tá bem ruimzinho.
Ah, é? Vou ter que trocar, viu, pastor? Isso, faça isso para que a senhora possa ouvir melhor a gente, então. Amém. Certo? A senhora teve um bom dia, irmã Doroti? Graças a Deus, pastor. Um ótimo dia. Conseguiu acompanhar a nossa escola bíblica dominical de manhã? Consegui Ah, sim. que bom, que bom. O bom da internet, das transmissões virtuais, é que se a pessoa, por um motivo ou outro, não consegue ouvir, fica ali gravado. Depois ele pode acessar mais tarde, né? Exatamente, pastor. Mas hoje deu para mim ouvir, sim. Graças a Deus. Ah, que bom. Hoje eu podia assistir na hora. Amém. Fico feliz, irmã. Irmã Doroti, qual é o texto bíblico que a senhora escolheu para nós hoje? Eu escolhi 1 Coríntios 13, pastor. É o capítulo do amor, né? 1 Coríntios 13. Isso. Eu vou ler. Se ler só 13 versículos, eu vou ler ele inteiro. Ótimo. Pode ficar à vontade, irmã. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Vamos todos acompanhar. A irmã Doroti escolheu a referência na Bíblia de 1 Coríntios 13. Então, convido você aí, aonde você está, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura feita agora pela nossa amada irmã. Vamos lá. Já vou começar, pastor. Pois não. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Palavras do Senhor. Então, pastor, hoje foi curtinho. Não. A senhora sempre tem sabedoria e escolhe uma porção precisa da palavra de Deus, irmã. Foi ótimo. Foi ótimo. Porque esse texto, apesar de não ser muito longo, ele fala por si só, né? Fala
mesmo, né, pastor? Não precisa explicação para ele, não. Isso. Ele é um tesouro que a Bíblia nos mostra. E é um texto importante porque realmente as Escrituras também nos ensinam que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará, né? E Exato. tomara a Deus que eu e você que está aí me ouvindo, que possamos assim ser uma exceção, não é verdade? Exato. A Bíblia diz o amor de muitos se esfriará, mas a Bíblia não está falando o amor de todos, não é mesmo? Graças a Deus, né, Então, pastor? que Deus nos ajude a estarmos... Mas a grande maioria está se esfriando mesmo. É verdade. É uma pena. Com certeza, a grande maioria. Deus nos ajude a, como povo de Deus e como cristãos, a estarmos desenvolvendo e levando o amor dele, uma vez que a Bíblia diz, inclusive, que o amor de Deus está derramado em nossos corações, através de Jesus Cristo, né? Então, nós temos esse amor para desfrutar e compartilhar. A gente só precisa usar, não é mesmo? Isso. Irmã Doroti, obrigado por sua participação. Continue conosco, tá? Sim, pode ter certeza, pastor. Estou acompanhando aqui. Deus Estou abençoe. culto aí. A internet, a senhora está conseguindo ver a transmissão? Está tudo bem aí na casa da senhora? Hoje tá. Só o aparelho que está muito baixo. Não sei o que está acontecendo com o microfone dele. Está muito baixo. Entendi. Tá bom. É que eu vi a irmã Lina falando sobre a transmissão não tão boa. Eu gostaria de também saber a opinião dos outros irmãos, se estamos tendo algum problema de travamento. Não, eu estava assistindo etc. vocês já antes. Lindo esse hino que a Gabi cantou. Eu nunca tinha ouvido. É muito bonito mesmo. Então. Amém. Agradece a ela por mim. Eu gostei. Isso. A dona Érica cantou com ela também. Ela fez a outra voz ali. Então. Tá Mas bom. como a gente só vê a Gabi, né, pastor? Dona Érica é vergonhosa. Ela é que nem o Gui. Ela não gosta de aparecer. Você acredita nisso? Tá bom. Tá bom, né? Tá bom, irmã. Continue conosco. Uma boa noite. Deus abençoe. Boa noite, pastor. 1 Coríntios, capítulo 13. Grande bênção. Esse texto que foi, então, compartilhado. Nós vamos a mais um cântico congregacional. E aí, depois, ainda teremos mais um especial, né? O hino que a Delma pediu, 192 do cantor cristão. Esse hino é um hino que a irmã Delma, a Érica está me passando aqui, a irmã Delma pediu esse hino, 192 do cantor cristão, é isso mesmo? 192 do cantor cristão. Pegue o seu cantor, cante conosco aqui, nesse momento, tá bom? Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos, dado ferve o amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente, salvo está o crente, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos nela sorte. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem
verdade realmente mais concreta do que essa? Não. Só por Jesus, afirma esse hino, só por Jesus é que nós somos salvos. Não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Em Cristo há a suficiente salvação. Só por Jesus. Existe mais um cântico ainda na nossa programação, um cântico assim especial. Então nós vamos louvar a Deus ainda antes da mensagem nessa noite. Tá certo? Então vamos lá. Qual que vai ser agora? Sim, esse a dona Lúcia pediu. Na verdade, esse cântico, geralmente eu canto um solo nele, na igreja, né? Mas os irmãos da igreja, eles estão habituados já há quase 20 anos que eu estou cantando esse cântico. Ninguém se espanta, ninguém assusta, nem sai correndo, né? Eu brinco assim, verdadeiramente a música não é o meu dom, mas eu gosto também de cantar e louvar a Deus. Mas quem pediu foi a irmã Lúcia. Nós cantamos recentemente, mas ela pediu, nós vamos, se é uma bênção para ela, nós vamos cantar mais uma vez para louvor, a honra e a glória do nosso Deus. 503 do Cantor Cristão, mas é claro, quem vai cantar comigo é o Sr. João, a Gabi e a dona Érica. Na verdade, eu vou só acompanhá-los. Vamos lá? 503 do Cantor Cristão. Cante conosco. Se você ainda não compartilhou a nossa live, ainda dá tempo. Compartilhe. Vamos daqui a pouco entrar na palavra de Deus. Em breve a vida vai findar, aqui não mais eu cantarei, porque no céu irei morar, na presença do meu Rei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Chegando o dia de esplendor, quando Jesus me quer buscar, bem certo estou de que o Senhor no céu a mim dará lugar, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, de face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Ali a voz me soará, de Cristo eterno Redentor, fiel e servo bem está, desfruta o gozo do Senhor, de face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, de face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Quando Jesus eu vou viver, fazer a minha luz brilhar, e cada dia vou fazer aquilo que ao Senhor honrar, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Este culto não acaba com anúncios, vai acabar com louvor.
O senhor João ainda depois vai voltar e vai apresentar um solo para nós, finalizando o nosso culto, tá certo? Eu sei que ele vai preparar algo para nós ainda, que nem aqueles, né, mágicos que tiram as cartas da manga. Depois do estudo, na verdade, depois da mensagem, ele vai apresentar um louvor para nós. Nós vamos à palavra de Deus agora, sendo assim ministrada. Nós já estamos praticamente com mais de 43 minutos de louvor. Agora nós vamos a um importante momento em que a palavra de Deus ela é ensinada. Você está com a sua Bíblia aí? Eu gostaria sim de realmente pedir que você estivesse acompanhando o ensino, a palavra do Senhor hoje, tá? Eu tenho assim ensinado, tenho ministrado aqui e tenho incentivado você a não assim abandonar a sua Bíblia. Pode deixar. A não abandonar a sua Bíblia. Traga ela para as nossas lives, traga a sua Bíblia para os nossos cultos, tá bom? Traga para os nossos cultos. Nós estamos aqui ao vivo, por isso que às vezes você escuta alguma coisa caindo, um barulho aqui e ali, é só para ajeitarmos as coisas da melhor maneira possível para que a transmissão, né, possa chegar aí, transmissão da palavra, né, possa chegar de uma maneira apropriada. Estamos com a nossa projeção aqui também sendo colocada, certo? Hoje é dia 26, isso, 26 de julho do ano de 2020. Se eu não me engano, alguém publicou que hoje é o dia dos avós, não é mesmo? Honestamente, eu não lembrava que existia esse dia, né, no calendário comemorando ou comemorativo. Honestamente, eu não lembrava. Mas, já que existe, claro, nós queremos deixar um abraço aqui a todos os avós, as vovós, os vovôs, todos, né? Os meus avós, todos estão no céu, já com o Senhor. E tanto os meus avós por parte de pai, como aqueles por parte de mãe, olha, eu louvo muito a Deus pela vida deles e pela influência que eles deixaram na minha vida. Se você ainda tem os seus avós vivos, valorize essas pessoas. Você, neto, assim, realmente esteja procurando usufruir de tempo com eles e também sente ao lado deles e procure aprender ricas lições. Está indo embora uma geração que vai deixar saudades. É uma geração, assim, de pessoas realmente extraordinárias. Então, valorize os seus avós. Um abraço aí para todos aqueles que estão conosco na nossa conexão. Tá bom? Muito bem. Essa semana falamos sobre os milagres de Deus no Velho Testamento. Eu não sei se a minha cunhada Janaína está ali conectada. Eu vi que ela deu uma boa noite, né? Mas hoje foi um dia um pouco corrido para ela por conta de compromissos pessoais. Mas eu gostaria que depois ela já estivesse preparando a nossa próxima semana. A propaganda da nossa próxima semana. Que teremos a nossa escola bíblica de férias, virtual, mas os devocionais vão continuar da mesma maneira, tá bom? Então não perca os devocionais essa semana e depois eu vou falar qual vai ser o tema. Mas essa semana que passou falamos sobre os milagres de Deus no Velho Testamento. Hoje encerramos a série de mensagens também falando sobre mais um milagre. Vamos a ele? Antes, é claro, ao texto bíblico. Olha o que diz a Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Hoje nós vamos falar sobre este tema. Hoje nós vamos falar sobre os milagres da criação. A série de milagres executados por Deus no Velho Testamento teve como, poderíamos dizer assim, uma expressão popular,
teve como pontapé inicial a criação. Hoje nós vamos tentar aí, nesses 20 e poucos minutos que nos restam, nós vamos tentar falar sobre onde tudo começou. Onde Deus começou ali a demonstrar a humanidade. E essa demonstração foi revelada nas Escrituras. Aqui, no primeiro livro, em Gênesis, o livro do início, os milagres da criação. Deus ali começou a demonstrar quem Ele era. Pai, abençoe a Tua palavra agora. Fala conosco, derrame suas bênçãos sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os milagres da criação. Muito bem, quais foram os milagres desta semana? Os milagres operados por Deus que foram tratados nos nossos devocionais. Segunda-feira nós vimos Deus abrindo o Mar Vermelho e o povo de Israel passando em seco. Na terça-feira nós vimos uma mula conversando com Balaão, o profeta. Na quarta-feira nós vimos Deus respondendo uma oração do seu servo também, e Isaías, e o sol retrocedeu 10 graus. Puxa vida, hein? Cada milagre diferente. E um melhor do que o outro. Quinta-feira, nós vimos Eliseu ali ressuscitando o filho da sunamita. Na sexta-feira, nós vimos que os sapatos, as roupas e também eles não estragaram. Em 40 anos, eles não se desgastaram. 40 anos. E os pés da nação de Israel, eles não se inchavam. Que milagre formidável. E sábado, ontem, nós vimos o profeta Elias sendo alimentado pelos corvos. E todo dia, de manhã e à noite, eles traziam para o profeta ali no ribeiro de Querite, eles traziam pão e carne. Hoje à noite, honestamente, eu creio que nós vamos falar sobre os milagres assim importantes, mas mais incríveis ainda do que estes que nós já vimos. E eu vou provar para você na Bíblia por que eles foram incríveis. Hoje à noite nós vamos falar sobre o impacto, as bênçãos dos milagres da criação. Esteja comigo. Em primeiro lugar, qual foi o primeiro milagre? O primeiro milagre, é claro, foi realizado, diz a Bíblia, no primeiro dia. No primeiro dia, a Bíblia diz ali em Gênesis capítulo 1, versículo 4, e viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre luz e as trevas. E também o versículo 5, e Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e a tarde a manhã, e assim o primeiro dia. Podemos falar então que estamos entrando assim em uma semana de milagres. E aqui no primeiro dia da semana, né? A Bíblia fala então que foi realizado isso no primeiro dia. Não se sabe se é um dia de forma literal ou se é uma outra contagem de tempo, porque, irmãos, Deus ele não se encaixa dentro, né, do relógio, do calendário nosso. Então, entre os teólogos existe uma controvérsia sobre a exatidão do que significa este primeiro dia, o segundo dia e etc. Mas nós vamos dar a ênfase não sobre esta polêmica, da dúvida se é A, B, C ou D, definição, mas nós vamos falar sobre os milagres operados, porque o que mais importa aqui realmente é o milagre que foi realizado. A Bíblia fala então que no primeiro dia Deus criou os céus e a terra. Esses céus aqui, eles estão identificando os céus no sentido do espaço sideral. A terra, então, foi agora a Terra, o planeta Terra. Ele foi, então, feito por Deus, ele foi formado por Deus. E não é maravilhoso isso, irmãos? Não é maravilhoso? Porque Deus, ele é criador. Da onde o Senhor Deus criou o espaço, aí está o milagre. Aonde o Senhor Deus criou, né, a terra de algo que não existia, também aqui está o grande milagre.
Por isso que eu falei que no início da nossa transmissão que nós estamos aqui hoje por causa dos milagres que vamos apresentar hoje à noite. Porque tudo começou em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No início, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia nos fala que a terra era sem forma. E Deus ali começa a dar forma para aquilo que não tinha forma nenhuma. A Bíblia fala que a terra era vazia, quer dizer, não tinha nada sobre a terra. E Deus começa a colocar as coisas para que a terra pudesse ser habitada. Eu creio que na mente de Deus, Deus está fazendo tudo isso, pensando, sabe em quem? Pensando no homem, para que o homem pudesse habitar a terra. É incrível como Deus está sempre pensando em nós, não é mesmo? Sempre pensando em nós. Então, no primeiro dia, acontece o primeiro milagre. Deus faz estar aqui, ou Ele faz funcionar aqui, todo esse espaço sideral e a Terra se encaixando dentro desse sistema, né, em que ela começaria a ter o seu movimento, a ter a sua dinâmica. Primeiro dia, o primeiro milagre. Deus então cria o espaço. Deus cria a luz. Deus cria as trevas. Deus está começando a sua série de milagres. No segundo dia, mais um milagre. No segundo dia, a Bíblia nos fala, ali no versículo 6 e 8, disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E o verso 8, e chamou Deus a expansão, céus, e foi tarde amanhã. E o segundo dia, na série de milagres, agora então nós estamos vendo o segundo dia, Deus realizando mais um milagre. O que Ele está fazendo? Deus agora cria, no segundo dia, Ele cria o céu. Este céu aqui significa a atmosfera em que nós, podemos também contemplar. Deus cria a água em estado líquido e Deus também cria a água em estado gasoso. Ele faz estas separações, tá certo? Então surge diante deste segundo milagre, e Deus realizando todas as coisas, surge então o quê? O ciclo da água. Interessante, né? A Terra tem 71% de água. E essa água então está na Terra muito bem separada, porque Deus a definiu assim desde o início, desde o princípio. Infelizmente, o homem está, durante o decorrer de centenas e centenas de anos, estragando tudo aquilo que Deus criou tão perfeito, não é verdade? E muitos problemas assim naturais, estão acontecendo, mas não por culpa de Deus, culpa do homem. Mas no segundo dia, então, Deus, o que Ele faz? Deus, Ele cria os céus e a terra. Ele começa a colocar as coisas ali como se fosse um jogo, de quebra-cabeças. Ele começa a colocar as coisas muito bem definidas nos seus lugares. Segundo dia, que grande milagre. Deus cria o quê? Os céus e a terra. Deus cria os céus. Aqui de uma maneira especial. Terceiro lugar, ou terceiro milagre, ou terceiro dia. Vemos então, versículo 12 e 13, e a terra produziu erva, e erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E o verso 13, e foi a tarde, a manhã e o terceiro dia. Agora, no terceiro dia, o terceiro milagre. O que Deus faz? Deus cria o quê? Deus cria a terra seca. Deus cria os mares, Deus cria os continentes, Deus está agora criando ali as ilhas. Deus está então, por conta desta terra seca ali, Deus está providenciando o quê? Deus está providenciando justamente então as ervas, as árvores, as frutas.
Deus está providenciando o que? A vegetação. Deus está providenciando coisas que poderiam agora nascer numa terra boa, numa terra apropriada. E a semente que seria plantada, ela estaria dando o quê? Ela estaria germinando e dando fruto. Você sabe que no início o homem não foi autorizado a comer carne, mas o homem ele comia apenas as ervas? Se eu não me engano, foi no capítulo 8 ou 9 de Gênesis que Deus começou a realmente orientar e permitir, né, diante da orientação da palavra, que o homem comesse carne. Mas no início eram só ervas e os produtos que a terra poderia dar. No terceiro dia, então, o terceiro milagre. Deus está então criando a terra seca, Deus está criando mares, Deus está fazendo continentes, Deus está criando as maravilhosas ilhas espalhadas em todo o nosso planeta. Algumas são até habitadas, o nosso próprio território nacional tem ilhas habitadas, algumas são até desconhecidas. O terceiro dia, então Deus cria terra seca, mares, e Deus também coloca vegetação sobre estes lugares. A Bíblia diz que Deus viu que tudo isso era bom. Sabe qual é a bênção dos milagres de Deus? Que os milagres de Deus são bons. São bons. Bom, é claro, né? Não podia ser diferente. Quarto dia. No quarto dia existe o quarto milagre que Deus também realiza. Olha lá, o quarto dia, diz a palavra de Deus, versículo 16, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E o versículo 19, e foi a tarde e a manhã e o dia quarto. Muito bem, então nós chegamos aonde? Nós chegamos no quarto dia. O que Deus milagrosamente faz no quarto dia? Ele faz as estrelas. E ele faz também o sol e a lua. A Bíblia fala ali de uma maneira bem clara que ele faz dois grandes luminares. O sol e a lua. Gente, olha, tem milagre melhor do que esse? Deus criando o sol. O homem não consegue se aproximar do sol. E Deus cria o sol. Deus, ele é o criador do sol. E Deus também faz todas as estrelas. Quando nós falamos sobre estrelas, nós podemos falar sobre galáxias. A nossa galáxia, só a nossa galáxia, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Quem as fez? Deus. Agora nós estamos falando sobre uma galáxia. Uma galáxia. Os estudos seculares dizem que existem, sabe quantas? Centenas de bilhões de galáxias. E cada uma dessas galáxias, onde nós estamos falando de centenas de bilhões, cada uma dessas galáxias também tem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Tudo criado por Deus. Este foi o milagre do quarto dia. Só isso que Deus fez. É claro que eu estou usando de ironia. Só isso que Deus fez aqui. Ele fez o sol, a lua, as estrelas. Deus está aqui colocando tudo bem montado no céu. Deus, ele é o Deus dos milagres mesmo, não é verdade? Como é séria a criação. Honestamente, quando eu olho assim para a criação e até mesmo olho para as grandes produções do cinema e tudo mais, você percebe que o mundo tão poderoso do cinema, ele não consegue reproduzir a criação. Como que alguém, por mais tecnologia que haja no mundo artístico, como que alguém vai conseguir fazer um Deus tão tremendo, tão grande, fazendo o sol? Criando o sol, criando as galáxias, as estrelas sendo colocadas e espalhadas nela. Não tem jeito. O homem não poderá nunca definir Deus, nem que ele tente. Este é o quarto dia.
mais um milagre, já que estamos falando sobre os milagres da criação, o quinto dia, versículo 21 e 23. Diz a palavra de Deus: e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda árvore de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã e o dia quinto. Agora Deus faz o quê? Isso aqui também é milagre. Deus faz o quê? Deus faz os animais aquáticos. Desde as grandes baleias, e existem baleias gigantescas, você sabe disso, até os pequenos peixes. Um peixe pequenininho ali. Vamos pegar uma orca e um lambarizinho. Deus fez. Deus fez. E Deus também neste dia, no quinto dia, ele realizou o milagre da criação das aves. Essa semana eu falei sobre um corvo. O que ele é capaz de fazer. Eu dei ali uma resumida, se não me engano foi ontem à noite. Irmãos, e é incrível. Você sabe quantas espécies de animais aquáticos existem? Só animais aquáticos? 2 milhões e 200 mil espécies. A gente até se perde com os números, né? 2 milhões e 200 mil espécies no mundo de só os animais aquáticos. Então, aqui neste quinto dia, gente, não é muita espécie? Já pensou? Deus criando tudo, minuciosamente criando tudo, Deus estabelecendo tudo, ó, você vai ser assim, você vai ser assado, você vai ser desse jeito, você vai ter tal característica, você vai ter tal qualidade, você vai se reproduzir assim, você vai se reproduzir assim. Irmãos, quando então nós falamos sobre um Deus no Velho Testamento realizando milagres e milagres, nós, é claro, inevitavelmente nós temos que ir lá para a criação, porque tudo foi lá que começou, e nós podemos experimentar um pouco desta graça e dessa realidade, melhor dizendo, porque o próprio céu manifesta a glória de Deus. E aquela formiguinha que está andando no quintal da sua casa, quando você vai lá e observa ela também andando na parede, você pode ver que ali tem muito de Deus. E ele mesmo disse, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Que coisa maravilhosa. Quinto dia. E qual foi o milagre do sexto dia? O milagre do sexto dia, diz a Bíblia, versículo 24 de Gênesis 1, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras de terra conforme a sua espécie, e assim foi. E o versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Bom, agora nós chegamos no sexto dia da criação. Deus está encerrando o processo, podemos dizer assim, de criação. E aqui no sexto dia, Deus cria quem? Deus cria o homem. E Deus cria todos os animais terrestres. Eu dei alguns números sobre os animais aquáticos. Sabe qual é o número de espécies dos animais terrestres? São 6,5 milhões de espécies de animais que existem na Terra. 6,5 milhões. E apesar que algumas espécies já saíram em extinção, algumas estão entrando, né? A grande verdade é que quanto mais se pesquisa, parece que esse número de espécies, cada vez ele aumenta e aumenta mais. É alguma coisa assustadora. Deus criou tudo. Todas essas espécies. No sexto dia, Deus criou. E é claro que nós não poderíamos falar da espécie humana. Nós não poderíamos deixar de falar do homem. Deus cria no sexto dia o homem. O homem. E que grande bênção. Na verdade, a gente poderia aqui ficar dias e dias e dias falando sobre o que é o homem. O homem, ele é uma criatura, assim, feita por Deus, excepcional. O homem tem características
e coisas que ele realiza que é só Deus que pode explicar, só Deus. Nós estamos na era dos robôs, não é verdade? E muitos robôs estão extremamente sofisticados, tem coisas assim que são assombrosas. Esses dias, por conta do isolamento, eu vi um campeonato de futebol que eles colocaram torcedores robôs lá para gritar e torcer pelo seu time. Honestamente, eu pergunto a você, será que o jogador que está jogando bola, ele tem a mesma alegria de comemorar um gol com robôs que também estão comemorando do que com seres humanos que ficam alegres pelo seu time que fez o gol? É claro que o jogador de futebol ele não quer abraçar um robô. O jogador de futebol quer abraçar uma pessoa, um torcedor. E eu estou trazendo apenas essa ilustração para mostrar sobre como o ser humano ele é importante, como o ser humano ele é diferenciado, como Deus ele realizou um grande milagre na criação, também nos fazendo, nos criando, pois a Bíblia nos fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós não podemos menosprezar a nossa vida. Deus nos criou. Se você ainda não é um crente no Senhor Jesus Cristo, você precisa entregar a sua vida a Deus, porque isso, acima de tudo, é uma prova de gratidão àquele que te criou. Você está respirando agora porque o Criador, ele realmente te criou. E ele te ama tanto que uma vez que o homem se perdeu por conta do seu pecado, ele mandou Jesus Cristo para te salvar. Então ele pode ser não somente o seu Criador, e isso já é uma grande bênção, mas ele pode ser o seu Senhor, ele pode ser o seu Salvador. Venha para Cristo hoje. O sexto dia, nós vemos então o milagre da criação, e Deus criando os animais terrestres, e Deus criando o homem. O homem. Eu estava hoje fazendo algumas pesquisas sobre o homem, eu descobri coisas impressionantes. O homem ele é capaz, o seu nariz, olha só, o nosso nariz ele é capaz de reconhecer mais de 50 mil aromas diferentes. Já pensou? Você gosta de perfume? Somos capazes de reconhecer mais. Não é possível aquilo que Deus fez na nossa criação, aquilo que os nossos olhos fazem, o nosso ouvido, a nossa boca, o sistema digestivo, os nossos membros, os nossos órgãos. Irmãos, tudo é maravilhoso. E é claro que essas coisas começam a falhar, e não é por culpa de Deus, mas é por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então vamos envelhecendo, o cabelo vai ficando branco, as enfermidades aparecem, por causa que este corpo, ele sofre as consequências do pecado. Mas amém, graças a Deus que um dia teremos um corpo glorificado. E realmente não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza. Mas esse corpo, mesmo esse corpo físico, ainda nesse estado, ele revela a grandeza de Deus. Ele revela o quanto Deus é poderoso. A criação também é um milagre. No sexto dia, Deus criou isso. Vamos para o sétimo dia. E a Bíblia fala que Deus descansou. E ele não descansou porque ele precisava descansar porque estava cansado. Não, essa não é a interpretação. Não. O sétimo dia estabelece realmente um padrão de dia de descanso para nós, seres humanos, que precisamos. Mas, acima de tudo, o sétimo dia mostra que Deus colocou na criação um ponto final. Deus colocou um ponto final e Deus fez tudo perfeito ali, tudo perfeito. Não posso esquecer também de dizer que quando Deus criou ali o homem, ele criou homem e mulher. Deus os criou. A Bíblia diz que não existe um meio termo. Ou homem ou mulher. Deus criou. E como eu disse, Deus faz tudo perfeito. Os milagres de Deus. Que coisa, né? Dá para fazer uma semana inteira de devocionais aqui. 6
milagres, começando no primeiro dia até o sexto. Em cada um desses dias, ali no relato de Gênesis, as mãos de Deus sendo colocadas na criação e Deus fazendo a tão grande obra de Gênesis capítulo 1. Amado, vale a pena servir Deus, porque Deus, ele é maravilhoso. Esse Deus tão grande que fez tudo isso que eu tentei resumir para você nessa noite, esse Deus tão grande ama a mim, Wagner, tão pequenininho, algo tão insignificante, mas para Deus eu sou importante. Deus me amou através de Jesus Cristo, seu amor foi demonstrado. E Deus ama você. Realmente. E como eu disse, se você não é um crente ainda, Ele quer te salvar. Entrega a sua vida a Cristo agora. Não demora. E se você já é um crente no Senhor Jesus, sirva a Ele melhor. Se você já é um crente em Cristo, tenha uma vida de mais compromisso, mais devoção, mais entrega, mais testemunho. Os milagres da criação. Que grande bênção. Vamos terminar e vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez agora, através da sua palavra. Seja glorificado o teu nome, Senhor. Seja exaltado o seu nome. E eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor criou todas as coisas de maneira perfeita. Infelizmente, o homem caiu no pecado. Mas isso não esconde e não pode negar o quanto o Senhor é tremendo e como o Senhor fez todas as coisas, ó Pai, de uma maneira tão especial, mostrando um pouquinho daquilo que o Senhor é, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor é Deus. E fique com o término do nosso culto agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu apagar aqui, porque precisamos trazer o especial que termina o nosso culto, não é verdade? Não se esqueça, enquanto o Sr. João aqui se posiciona, não se esqueça que amanhã vamos começar a nossa série de devocionais, tá? Nessa semana. E essa semana nós vamos ter a Escola Bíblica de Férias, começando quarta-feira, tá? Então eu gostaria sim de, a não ser quarta, porque nós temos culto, eu gostaria sim de convidar você realmente para estar sempre conosco. Não perca os devocionais, eles serão uma bênção em seu coração, tá? Essa semana nós vamos falar sobre os milagres de Jesus Cristo realizados no seu ministério terreno. Tem muita coisa boa vindo aí. E nós vamos, mais uma vez, nos impressionar com o poder do nosso Deus. Esta semana, então, vamos falar, a partir de amanhã, às 20 horas, nós vamos falar sobre os milagres do Senhor Jesus no seu ministério terreno. Ainda nós vamos passar a nossa divisa, mas vamos ter o último especial pelo Sr. João de Freitas. Tenho amigos fiéis lá no céu que desfrutam do gozo na luz, já venceram os males
daqui e lá cantam louvor a Jesus. Lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu, lá no céu, lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu, eu também vou viver lá no céu, e hei de ver quem me deu salvação. Não demora um momento de eu ir e morar lá naquela mansão. Lá no céu, lá no céu, eu também vou viver lá no céu, lá no céu, lá no céu. Eu também vou viver lá no céu, nesse lar tão feliz lá no céu. Nunca o mal poderá penetrar, só a glória, pureza e prazer, onde o salvo por Cristo hão de entrar. Lá no céu, nesse lar tão feliz lá no céu, lá no céu, lá no céu, nesse lar tão feliz lá no céu. Mas o senhor caprichou muito na escolha desse último cântico, hein? É porque Deus preparou tudo, preparou o céu. Que hino lindo esse. Por que a gente não canta tantas mais vezes na igreja, né? Acho que canta sim, é que a gente está tão afastado dos cultos presenciais que a gente esquece daquilo que a gente canta, né? Que grande bênção. Muito bem, então com a presença do Sr. João aqui, nós terminamos então o nosso culto hoje. Obrigado pelo seu apoio, pelo seu amém, aleluia, pelo seu compartilhamento, por você fazer parte da nossa transmissão. Foi uma grande bênção mesmo, uma grande bênção. Terminamos então o nosso culto com a nossa divisa, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.